Olá pessoal, todos bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o desvio encarnacional. Desvio encarnacional é o termo usado para a gente se referir a situações no qual um espírito se afasta do plano de vida que ele tinha assumido antes de reencarnar. Quando a gente fala em reencarnação, a gente entende que antes de nascer, né, o espírito ele junto com seus mentores, com a sua egrégora, eles planejam certas experiências, aprendizados, reencontros e provas. E esse planejamento ele visa o progresso moral e espiritual daquela consciência que está retornando à órbita terrestre, tá? E o desvio encarnacional ele acontece quando? Quando a pessoa que já está encarnada toma decisões repetidas que a afastam desse plano, prioriza interesses materiais, vícios ou condutas prejudiciais, né, que contrariam o crescimento que estava programado naquela linha temporal para aquela consciência. Quando envolve abandono de missões, rompimento de compromissos afetivos importantes, envolvimento com o mal de forma consciente, ou até mesmo a negligência grave do próprio processo evolutivo, ou seja, aquela pessoa que sabe, tem conhecimento do que veio fazer, mas ela resolve não fazer. Tá? Exemplo simples disso. Uma pessoa que se programou para desenvolver a paciência e o amor pela família, mas aí ela decide romper os laços e seguir com o egoísmo, tá? Então ela corta o laço com a família e vai seguir sua vida de qualquer outra maneira. Ou um espírito que reencarna para usar talentos em benefício do próximo, mas ele usa os talentos no seu próprio benefício, tá? Ou para manipular, tá? Então é um exemplo clássico de pessoas que fogem do seu propósito, tá? Quais são as consequências possíveis disso? O sofrimento pessoal, como doenças, frustrações e solidão. A necessidade de um replanejamento espiritual ainda na mesma vida, quando possível, senão é a necessidade de se refazer uma rota, tá? E em casos graves, o adiamento do plano evolutivo para futuras encarnações, ou seja, aquela consciência ela vai entrar novamente na roda de Sansara para poder voltar e aí cumprir aquele desígnio no qual ela não cumpriu anteriormente devido ao seu desvio encarnacional. O conselho evolutivo ele resolve então remover aquela consciência daquela experiência e retorná-lo novamente em uma outra oportunidade com aquela oportunidade de cumprir aquilo que ficou para trás, tá? Acredita-se que há sempre caminhos de retorno. Então, mesmo quem se desvia, vamos dizer assim, ele pode, pelo arrependimento sincero, mudanças de atitudes e o auxílio espiritual, se reconectar ao plano maior, tá? Então, nunca é perdido, embora nem sempre seja sem sofrimento, porque há uma consequência, né? Então, se a pessoa está plantando, ela vai colher. Se tem uma ação, tem uma reação. Tá? Como nós podemos perceber os sinais desse desvio encarnacional? Ele não ocorre de uma forma súbita, não é de uma hora para outra. Ele vai se dando por pequenos afastamentos contínuos do propósito interior. Então, você vai percebendo ações que aquela consciência está fazendo que resultam nisso. E quais são os sinais mais comuns que a pessoa ela está se desviando do seu plano reencarnatório? A sensação persistente de vazio existencial é o maior deles, tá? Então, a pessoa ela tem conquistas materiais, ela tem status, relações, mas ela sente que falta algo essencial, como se ela estivesse vivendo uma vida fora do tom. Então, uma carreira bem-sucedida, mas acompanhada de angústia e desinteresse profundo, é um exemplo clássico disso. A repetição de padrões destrutivos. Então a pessoa ela cai frequentemente nos mesmos erros, vícios ou relacionamentos tóxicos e mesmo tendo consciência dos prejuízos que isso causa, ela ignora aquilo que ela veio curar ou que ela veio transcender. Ou seja, ela continua fazendo aquele padrão porque ela sente que ela precisa, que aquilo é uma fuga. O vício faz com que ela fuja daquele processo. Tá? A negação contínua de talentos e chamados inferiores. Então, todos nós nascemos com inclinações naturais ligadas ao nosso plano espiritual.
E quando essas inclinações elas são sufocadas ou rejeitadas, o espírito ele se afasta da sua essência. Tá? O desinteresse por valores éticos e espirituais. Então, a perda do senso de responsabilidade, da empatia ou do compromisso moral, ela indica o quê? O domínio do ego. Então, se o ego está dominando sobre o espírito, é um sinal claro de desconexão. Tá? Sonhos, intuições ou sinais recorrentes ignorados. Tá? Os mentores, eles tentam intervir com avisos sutis. Eles dão um sonho simbólico, encontros significativos com pessoas que você sabe que tem uma questão com você energética muito positiva, às vezes doenças, às vezes começa a aparecer intuições insistentes e você não sabe por que é. Opa, isso é um sinal, é um chamado para você retornar para o seu eixo, tá? Para você retornar à sua rota, para você se reconectar com a sua essência. Tá? Então, eu quero aproveitar aqui do momento para relatar um caso de um consulente que nós temos na Casa de Amor, uma grande pessoa, um grande irmão, tá? Que ele passou por uma situação de desvio encarnacional em uma vida passada. Então, nós, na Casa de Amor, temos uma experiência do que é o desvio encarnacional na pele. Tá? E aqui eu vou aproveitar para contar para vocês. Como que nós soubemos disso, pessoal? Durante uma apometria, né, o movimento da Casa de Amor, o movimento da apometria, durante o seu processo de revolução do ser, essa pessoa teve detectado nas suas questões de patologias espirituais uma questão relacionada ao aborto. E aí nós ficamos intrigados. Como que essa pessoa vai receber isso durante a cirurgia de consciência? Como nós podemos conversar com ela sobre o aborto? Então, nós chegamos a um senso comum de como conversar com ela e nós passamos essa informação. Ela entendeu prontamente, mas nos trouxe uma seguinte questão que nos intrigou. Olha, eu tenho um entendimento de uma dor que eu não sei de onde vem e eu queria entender muito de onde é essa dor. E o próximo movimento dela seria a regressão. Então, a espiritualidade, com toda a sua esperteza, os nossos amigos da luz trouxeram um acesso muito importante. E esse acesso foi na regressão, onde justamente fez essa correlação do que era essa questão energética do aborto e o que ele sentia atualmente, que era uma coisa que ele estava durante a vida toda tentando descobrir de onde vinha e não conseguia, essa dor, ter esse entendimento de por que aquilo estava ressonante nele sem ele saber. E daí veio então a história. Tá? Durante o acesso, ele na vida passada, e essa vida ficou muito claro que era uma vida antes da vida atual, tá? Ele era uma criança na qual ele foi o fruto de uma tentativa de aborto. Então a mãe tentou abortá-lo e não conseguiu. Então a mãe vivia com uma dor, um ódio muito grande daquela criança, isso mesmo, ódio muito grande daquela criança, porque ela não conseguiu abortá-lo e ele minou vários sonhos que ela tinha. Então aquela criança estava ao chão, aos prantos, roxa de chorar, e a mãe não pegava. E a avó, que muito o amava, ia e o tirava do chão, o salvava, o cuidava dele e dizia para a mãe que ela não podia fazer aquilo e ela repetia insistentemente que ele havia minado os sonhos dela. Então a sensação de rejeição, de abandono que ele sentia nesta vida era resultado da vida passada. Então entenda como o desvio encarnacional ele reverbera em outras vidas se não cuidado. E a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Continuando, essa criança cresceu, então aos 10 anos, por volta dos 10 até os 12 anos, a avó veio a falecer e aí ele acabou ficando sozinho. Mas ele tinha um ódio muito grande da mãe, uma sensação de revolta muito grande, e a mãe, o ódio também por ele. Então eles se alimentavam de dores. Os dois eram obsessores vivos, um do outro. Então, uma obsessão complexa de encarnado para encarnado. Ele pelo abandono da mãe e a rejeição e a incompreensão de não entender aquilo, e a mãe por entender que ele foi quem ceifou a sua vida próspera que ela deveria ter. Mas será que isso aconteceu mesmo? O que a gente deve se perguntar, né? Mas continuando, ele foi se tornando um adolescente e acabou entrando no mundo do vício.
Então, com o vício, com as amizades, o vício ele utilizava para esquecer aquela dor e acabou começando a o quê? A furtar, fazer pequenos delitos, tá? Para alimentar aquele vício no qual ele esquecia aquela revolta, aquela dor, aquele sentimento, aquela incompreensão que ele tinha daquela questão com a mãe, tá? E a mãe continuava não aceitando. E ele já não tinha mais avó. Então ele foi crescendo, entrou na fase adulta. Na fase adulta, o vício continuou, e aliado a esse vício veio o vício do cigarro. E com o vício do cigarro, ele acabou ficando doente, muito mal, com uma doença muito séria, no qual ele envelheceu e estava em um hospital e no leito de morte, sangrando, em virtude da doença, ele veio a falecer. E a avó veio resgatá-lo. Então a avó veio resgatá-lo para levá-lo para o Hospital Estelar. E no Hospital Estelar, no Hospital do Astral, claro, ele teve o seu corpo ali regenerado e durante esse processo de regeneração, a avó se tornou a sua mentora, tá? Então a avó trouxe uma mensagem para ele, aquela vida, no qual a mensagem é para esta vida, que ele, durante aquele processo, havia ganho um dom da espiritualidade, que era um conhecimento, né, uma premiação, porque mesmo com os vícios, com as dores, ele escolheu, mesmo com o desvio encarnacional, ele escolheu fazer a mudança para se preparar para uma próxima vida. Então ele estava naquele momento no hospital astral, sofrendo a sua regeneração corpórea e sua energética para poder retornar para essa próxima vida. E nessa próxima vida ele aí está, que é a vida de hoje. Só que o que acontece? Ele não tinha o entendimento naquela época. Então, o que a gente teve de acesso é justamente as mensagens servem para hoje. Mas era para ter servido naquela vida passada. E como houve esse desvio encarnacional, que ele não teve o conhecimento, né, que ele fez por priorizar interesses materiais, os vícios, as condutas prejudiciais, abandonou sua missão, rompeu com compromissos, né, envolveu-se com o mal, negligenciou gravemente o seu próprio processo evolutivo, ele voltaria, né, entrando na roda de samsara, na roda de esquecimento, para reencarnar em uma nova família com uma nova condição. Mas é claro que nessa nova condição ele também traria outras questões que deveriam ser tratadas. Então, o começo da vida atual dele é o mesmo começo da vida atual passada. Flávio, o que você está falando? Sim. A diferença é que ele não foi abandonado, não foi uma tentativa de aborto, mas ele sentia uma dor muito grande, como se ele não pertencesse àquela família, e ele sentia que ele não tinha o amor daquela família. Mas ele não sabia o porquê, mas ele pensava assim, tá tudo bem. E ele era de uma família muito humilde, muito pobre, que não tinha uma questão financeira resolvida, não tinha condições. Então ele foi crescendo e começou o quê? A entrar no vício e praticar pequenos furtos para alimentar os irmãos menores. Então, o padrão do vício foi se constatando novamente, né? Foi se consolidando e foi solidificando esses pequenos furtos. Até que, no fim da adolescência, para entrar na vida adulta, ele resolveu: não, isso não é para mim. Mas como que isso apareceu na sua vida? Devido ao conhecimento que ele teve na vida anterior. O ganho, o presente da espiritualidade que ele teve fez ele despertar. Então ele resolveu então voltar ao seu retorno, trazer a vida, né, normal, seguir a vida e pensou, eu quero ser um adulto, eu quero ser um homem de bem, uma pessoa de bem. Aí foi estudar e trabalhar e hoje ele é uma grande pessoa. Ele conseguiu entender esses relatos, né, da regressão. Para ele foi uma dor muito forte quando ele ouviu, né, ficou ali revivendo novamente, mas ele conseguiu entender esse acesso e entender essa dor, porque a mentora trouxe para ele justamente o porquê que ele passava por aquilo, que aquilo ele entender que era a continuidade da vida de lá, é a continuidade na vida daqui, e que ele tinha a oportunidade de mudar aquele desvio encarnacional. E foi isso que ele estava fazendo nessa vida agora, tá? Então, esse relato é muito importante para que a gente saiba o que é desvio encarnacional e como a gente pode mudar, tá? Então, como a gente pode agir para voltar ao eixo encarnacional? Mesmo na situação de desvio, o retorno é possível, como nós estamos vendo aqui. O livre-arbítrio, ele nunca é anulado. Então, se você decide fazer o certo, o arbítrio controlado vai lhe fazer seguir pelo certo.
E os mentores, eles permanecem próximos, eles aguardam o despertar daquela consciência. E foi o que aconteceu com ele. Naquela vida ele não despertou, nessa vida ele despertou. Então ele voltou ao seu eixo encarnacional. Então, como a gente pode fazer para voltar para o nosso eixo encarnacional? O silêncio interior e a autoescuta é uma técnica perfeita. Por quê? A meditação, a oração, a introspecção nos reconecta o nosso ser com a nossa essência. Muitas respostas, elas vêm quando a mente cessa o ruído. Então a gente fica em paz. A gente começa a ouvir a nossa mente superior, não a mente inferior, que aqui nos mantém aterrados sobre a Terra, tá? E isso faz a mudança do jogo energético. A revisão de valores e de prioridades. Mas por que isso? Porque você vai parar e vai se questionar. O que você está buscando? Para quem que eu estou vivendo? O que eu estou negando em mim? Isso permite a reorganização interna, mesmo diante das perdas ou culpas, que foi justamente o que ele fez. Ele, opa, isso não é para mim, eu quero transmutar isso, eu quero ser um adulto, eu quero ser um homem de bem, e assim ele mudou. Hoje ele é uma pessoa que tem trabalho, tem um dinheiro, tem uma boa colocação, porque ele transmutou essa energia, ele fez essas perguntas. O que eu estou buscando? Para quem que eu estou vivendo? O que eu estou negando em mim que não me faz despertar? E aí ele despertou. O serviço ao próximo, tá? Quando a gente ajuda genuinamente o outro, nós alinhamos o nosso espírito com a nossa natureza superior. Porque no nosso desígnio monádico tem sim que nós devemos auxiliar aos próximos. Tá? Então, muitas vezes a gente reencontra o nosso caminho ao contribuir para a evolução alheia. Quando a gente serve ao propósito, a gente está servindo ao nosso propósito, ao nosso caminho, e muitas vezes nesse propósito a gente está auxiliando o outro a servir, a seguir o seu propósito. O trabalho com o seu próprio desequilíbrio é algo muito importante. Por quê? Porque isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta de muitas coisas. A psicoterapia, como aqui no nosso caso, na Revolução do Ser, a psicoterapia reencarnacionista, ela traz acessos, ela traz desligamentos, que são formas de neutralizar aquilo que causou o desvio, ou que pode causar um desvio nessa vida, ou que pode trazer entendimentos do porquê dos porquês. Então, junto com isso, com a psicoterapia, com o autoconhecimento, grupos espirituais sérios, leituras edificantes, práticas de autocura. A revolução do ser é uma prática de autocura. Eu quero me curar de mim. Portanto, a revolução do ser são técnicas, práticas que você vai trazer a sua autocura. Com o seu autoconhecimento, você vai ter a autorreflexão e vai ter a sua autocura. Após passar pelos movimentos, você vai entrar numa evolução do seu ser. E a sua autocura vai continuar mantendo-se, porque ninguém se cura de um dia para o outro. É um processo. E por fim, a abertura aos mentores. Porque quando você estabelece uma relação com seus guias espirituais, seja por prece, seja por intuição, seja por uma mediunidade orientada, tá? Ela traz o apoio constante. Então a sua egrégora se conecta consigo. E você fica ali recebendo as energias daquela egrégora. Pratica a sua intuição, pratica a sua espiritualidade, traz o aterramento muitas vezes, porque é no silêncio que eles agem quando a gente permite, claro. Tá? Então nós concluímos o quê? Que o desvio encarnacional ele não é uma condenação, mas sim um desvio de rota. É como se a gente saísse do caminho durante a nossa viagem. Mas a viagem, ela ainda pode ter um grande propósito de transformação, desde que a gente reconheça que nós estamos num caminho errado e tenhamos o esforço sincero para retornarmos para o nosso rumo, para o nosso caminho correto. Tá? Então, eu finalizo aqui hoje com a seguinte frase: nada está perdido quando o coração desperta. Portanto, despertar é algo edificante, é algo maravilhoso, porque o mundo não é dos espertos, mas sim dos despertos. Então, pessoal, para quem não fez ainda a Revolução do Ser e deseja fazer, entre em contato com a Casa de Amor. Dê-se a oportunidade de
fazer a sua revolução e a sua evolução, de conhecer ferramentas que podem auxiliar no seu propósito, na sua caminhada espiritual, torná-la uma viagem maravilhosa, tá? Eu me despeço por aqui. Que vocês fiquem bem. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente semana. Que esse vídeo traga um despertar, traga muitas respostas, possa fazer com que vocês pensem, que vocês tendenciem a buscar um tratamento energético, seja ele na casa de amor ou em qualquer outra casa, em qualquer outra linha, mas que vocês encontrem a autocura, que vocês encontrem a sua revolução interna, pois não há tempo a perder, apesar do tempo não existir, não há tempo para iniciar a sua evolução, a sua revolução, e também não há tempo perdido, porque mesmo que você não tenha feito, a qualquer momento que você decidir arregaçar as mangas e fazer a sua mudança, esse tempo será válido. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.